Olá, colaboradores! Setembro é o mês mundial de segurança do paciente. Este ano, optamos por trabalhar a prevenção do desenvolvimento de lesão por pressão e de quedas, a sexta meta internacional de segurança do paciente. Vou apresentá-los com esse vídeo algumas orientações e lembretes sobre os nossos protocolos institucionais direcionados ao cumprimento dessa meta tão importante. Iniciando pela prevenção de lesão por pressão. A escala de avaliação de risco de desenvolvimento de lesão por pressão adulto de nossa instituição é a Braden, e a escala pediátrica é a Braden-Q. Conforme a escala de Braden, o paciente é classificado conforme os seguintes critérios: estado mental e percepção sensorial, deambulação e atividade, motilidade, mobilidade, nutrição, cuidado corporal e risco de fricção e cisalhamento, e umidade da pele. Conforme a pontuação avaliada pelo enfermeiro, o paciente é classificado como de alto risco, se Braden menor que 12 pontos, com moderado risco, se Braden de 13 e 14 pontos, e com baixo risco, se Braden maior que 14 pontos. Pedimos sua colaboração para prevenir lesões de pele nos pacientes de nossa instituição, seguindo as principais medidas, que são: manter a pele do paciente limpa e seca, usar babosa creme para hidratar a pele. Para controle da umidade, aplicar óxido de zinco ou spray barreira. Usar película transparente em proeminências ósseas. Registrar na identificação à beira-leito o risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Evitar o uso de fraldas desnecessariamente se o paciente estiver apto ao uso de comadres e papagaios. Fazer mobilização precoce do paciente, sentando e retirando o paciente do leito o mais brevemente possível, sob discussão multiprofissional. Usar colchão pneumático sob indicação do enfermeiro. Realizar o reposicionamento do paciente com o uso de coxins a cada 2 horas, conforme indicado no relógio do protocolo institucional. Os materiais necessários para o reposicionamento dos pacientes são: lençol móvel para posicionamento do traçado, cobertores ou travesseiros ou colchão piramidal para fazer os coxins. Orientamos que deem preferência para o colchão piramidal. Vale ressaltar que os coxins com colchão piramidal não podem ser encapados com tecido, pois isso diminui sua eficácia na prevenção de lesões. No posicionamento em decúbito dorsal, o paciente é mantido com o abdômen voltado para cima. Nesta posição, devemos colocar o travesseiro ou coxim sob a cabeça e sob os ombros do paciente. Devemos elevar e colocar coxins sob os membros superiores. Além disso, devemos colocar um coxim sob a panturrilha do paciente, de forma que os calcâneos fiquem suspensos. Os horários padronizados em nosso relógio institucional para a permanência do paciente em decúbito dorsal são: entre 2 e 4 horas da manhã, entre 14 e 16 horas, entre 20 e 22 horas, entre 8 e 10 horas da manhã. Para realizar a mudança de decúbito dorsal para lateral direito ou esquerdo, devemos posicionar a 30 graus o paciente para o lado indicado no relógio institucional. Devemos colocar um travesseiro ou colchim ao lado do dorso do paciente. Devemos colocar um colchim ou travesseiro da cabeça até as escápulas do paciente. Devemos colocar um colchim ou travesseiro entre os joelhos do paciente. E, por fim, devemos colocar um coxim sob os maléolos. Os horários padronizados em nosso relógio institucional para a permanência do paciente em decúbito lateral direito são: entre meia-noite e 2 horas da manhã, entre meio-dia e 14 horas, entre 6 e 8 horas da manhã, entre 18 e 20 horas. Já os horários para decúbito lateral esquerdo são: entre 22 horas e meia-noite, entre 10 e 12 horas, entre 4 e 6 horas da manhã, entre 16 e 18 horas. Outras medidas importantes para a prevenção de LPP são a adequada nutrição e hidratação do paciente. Alguns cuidados para isso são:
Ao ofertar a alimentação ao paciente com LPP ou risco para LPP, comece sempre pelos alimentos com maiores quantidades de proteína e calorias, como suplementos, vitaminas, café com leite e carnes. Caso ele não aceite toda a refeição, terá recebido um aporte nutricional maior do que se tiver iniciado com alimentos menos nutritivos, como chás, sucos e gelatinas. Além disso, é importante evitar a troca da comida do paciente por sopa, pois elas apresentam quantidades menores de nutrientes, já que são mais diluídas. Estimule o paciente a comer a comida, mas caso só aceite a sopa, registre na evolução de enfermagem. Outro cuidado necessário é anotar sempre as quantidades de cada alimento que o paciente aceitou, como por exemplo, aceitou 1/4 da sopa, mais meio copo de suco, mais 2 colheres de sobremesa, ou aceitou todo o suplemento, mais meia vitamina, mais 1 pão. Anotações quantitativas permitem que o nutricionista calcule quantas calorias e gramas de proteína o paciente está consumindo. Registros do tipo aceitou parcialmente ou aceitação satisfatória não permitem ao nutricionista saber se o paciente está recebendo todo o aporte nutricional necessário. É importante aproveitar os momentos em que já for realizar os cuidados aos pacientes para ofertar água e estimular a ingesta hídrica aos pacientes com alimentação via oral. Lembre-se também da infusão da hidratação nos horários padronizados quando em terapia nutricional enteral. Fique sempre atento à velocidade de infusão da dieta enteral em pacientes em uso de catéter nasoenteral. Lembre-se que para cada hora que a dieta fica parada, o paciente deixa de receber 5,5% de suas necessidades nutricionais nas enfermarias e 4,5% nas UTIs. E não se esqueça da instalação dos módulos de proteína e arginina quando prescritos. Eles são importantíssimos para atingir as metas nutricionais do paciente. Vale salientar que as lesões por pressão são classificadas conforme o grau de comprometimento da pele, em estágios que vão de 1 a 4. Temos também as lesões não classificáveis, em que não se visualiza o leito da lesão. As lesões tissulares profundas, que têm coloração avermelhada, escura, marrom ou púrpura, que se mantém persistente e que não embranquece. E por fim, temos as lesões relacionadas a dispositivos médicos. Ainda trazendo as orientações sobre a meta 6, com relação às orientações de prevenção de quedas, temos a escala de avaliação de risco de quedas dos pacientes adultos de nossa instituição é a MORSE. Para a avaliação em crianças, usamos os critérios de diagnóstico de risco NANDA. Os critérios de avaliação da escala de Morse são histórico de quedas, diagnóstico secundário, auxílio na deambulação, terapia intravenosa ou por dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado, marcha e estado mental. Conforme a pontuação avaliada pelo enfermeiro, o paciente é classificado como de baixo risco se Morse de 0 a 24 pontos, com médio risco se Morse entre 25 e 44 pontos e com alto risco se Morse maior que 45 pontos. As principais medidas de prevenção de quedas são manter as grades do leito elevadas, fazer a identificação à beira-leito se existe o risco de quedas conforme nosso protocolo de identificação do paciente. Transportar os pacientes em segurança conforme a avaliação do enfermeiro, usando cadeiras de rodas ou macas com as grades elevadas. Sempre importante destacar que jamais podemos encaminhar pacientes deambulando. Devemos verificar a unidade do paciente antes da admissão, conferindo toda a mobília, conferir o funcionamento pleno das campainhas do quarto e banheiro, das instalações hidráulicas, das instalações elétricas, conferir o funcionamento das barras de segurança e apoio instaladas no WC. Sempre, se necessário, deve-se fazer a ordem de serviço para o conserto. Devemos orientar o paciente e acompanhante quanto ao risco de quedas na admissão e em caso de alteração do risco de quedas durante a internação.
Em pacientes com alto risco de quedas, é importante avaliar a necessidade de acompanhante. Devemos também observar e avaliar os fatores de risco para quedas que são crianças e idosos, história recente de queda, falta de equilíbrio corporal e marcha alterada, obesidade severa ou desnutrição, deformidade em membros, pacientes com dispositivo invasivo e monitorizado, distúrbios mentais, agitação e confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, incontinência urinária, pós-operatório, comprometimento sensorial relacionado à visão, audição ou tato, uso de certos medicamentos como antidepressivos, relaxante muscular, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, antiarrítmicos, hipoglicemiantes, vasodilatadores e laxativos. Presença de doenças como acidente vascular cerebral prévio, anemia, convulsão, tontura, hipotensão postural, osteoporose, artrite, entre outros. Devemos auxiliar os pacientes com risco de queda, conforme a avaliação da escala e conforme os fatores de risco, para encaminhá-los ao banheiro, durante o banho em cadeira, para sentá-los em cadeira, entre outras demandas que surgirem no cuidado direto ao paciente. Se necessário, devemos realizar a contenção mecânica com segurança, e essa decisão deve ser tomada sob discussão multiprofissional. A critério médico, também podemos realizar a contenção química. Sempre notifiquem o enfermeiro caso percebam novas lesões de pele e em caso de ocorrência de quedas, para que sejam feitos os tratamentos e cuidados necessários. Notifiquem também ao serviço Sentinela no formulário e intranet. Cuidados com metas em segurança é cuidado com qualidade. Colabore você também com essa campanha. Agradecemos por sua atenção.